eu trabalho com o sistema nervoso, né, particularmente com dor. Essa é a minha área de pesquisa. Não é exatamente isso que eu vou falar hoje aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto importantíssimo do funcionamento do nosso cérebro, né, que é uma parte do sistema nervoso, que é a questão do tempo, né? E eu vou começar esse nosso bate-papo perguntando para vocês: vocês acham que para o funcionamento do cérebro, para o funcionamento do nosso corpo, o tempo tem alguma relevância ou não? Sim. De que maneira vocês acham que o tempo pode ser importante para o funcionamento do nosso cérebro, por exemplo? Eu já passei aqui algumas vezes e sempre eu conto essa historinha no começo, né? O sistema nervoso é o que há de mais complexo entre os seres vivos, a gente sabe disso, e por isso é o que há de mais fascinante entre os seres vivos, e é uma estrutura, um órgão, que na verdade permite que a gente interaja com o meio ambiente, né? Ele interpreta tudo o que se passa ao nosso redor, ele interpreta tudo o que se passa dentro das nossas vísceras, né? No coração, no pulmão, na bexiga, e ele ainda é capaz de processar alguns dos nossos comportamentos, talvez os mais interessantes, né? Nós somos capazes de aprender, o que vocês estão fazendo aqui agora, a gente é capaz de memorizar, a gente é capaz de amar, a gente é capaz de sentir empatia, a gente é capaz de sentir tristeza, a gente chama isso de funções cognitivas. A gente é capaz de fazer escolhas, né? Algumas certas, outras erradas. Então esse sistema que é tão complexo, vocês estão me dizendo que ele, de alguma forma, precisa reconhecer o tempo. É por isso que o nome da palestra é essa, né? Que nós temos um relógio dentro do nosso cérebro. Vocês me falaram que sim. De que maneira vocês acham que o tempo é importante para o funcionamento do cérebro? Ou de que maneira que vocês imaginam que o cérebro pode reconhecer o tempo? Não só os caçadores de antigamente, mas como os predadores de hoje em dia, por exemplo, eles têm noção mais ou menos de quando está de noite eles vão dormir, quando dá de dia é hora deles caçar. Talvez o tempo influencie nisso. Excelente. Então reconhecer o que é noite e o que é dia é importante. O que mais vocês acham? Isso que ele falou pode ser também, por exemplo, à noite pode ser meio perigoso para ele poder caçar, para ele poder sair para caçar, então ele tem que ter uma noção de que hora seria a hora exata, assim, a hora certa para ele poder caçar. Excelente. Então alguns comportamentos a gente expressa de noite, outros comportamentos a gente expressa de dia. Vocês citaram o comportamento de caça nos animais. Perfeito, é isso mesmo. Vamos tentar encontrar um exemplo para nós humanos. A gente não costuma sair para caçar, pelo menos acho que nós aqui em Ribeirão Preto, na região, a gente não sai de noite para caçar, eu acho. Que comportamento nosso que é muito evidente, que está muito associado com o tempo? Quem falou? Dormir? Você? Dormir, né? A gente tem um ciclo de vigília, ficar acordado, e um ciclo de sono, né? É importantíssimo para nós, né? No nosso caso, né, na espécie humana, esse ciclo vigília-sono, ele está muito associado com a presença da luz solar, né? Então a gente fica acordado, a gente é ativo durante o dia e a gente de noite repousa. O nosso corpo tem uma série de modificações para que a gente tenha esse comportamento ativo durante o dia, e uma série de fenômenos precisam acontecer para que a gente, de noite, descansa. Não é assim, por exemplo, com a maioria dos roedores. Os ratos e os camundongos, por exemplo, que a gente usa no laboratório, eles têm esse ciclo vigília-sono associado com atividade invertido. Na verdade, eles estão acordados e muito ativos à noite, e eles, durante o dia, estão geralmente descansando ou dormindo. Isso está muito associado com o comportamento deles, inclusive de caça, né? Eles enxergam muito mal, então a luz para eles não faz muita diferença, mas o principal sistema sensorial deles é a olfação, né? Então esse é um outro exemplo. É isso mesmo que eu imaginava que vocês fossem responder, né, que o tempo ele é importantíssimo para o nosso organismo, né? O sistema nervoso ele precisa reconhecer isso para fazer uma série de adaptações nas diferentes fases
do nosso dia, nas diferentes fases, às vezes de uma hora só, ou em diferentes fases durante um ano. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Mas essa pergunta, né, se o tempo é ou não é importante para os seres vivos, ou como é que os seres vivos reconhecem o tempo, né? Essa é uma pergunta que tem sido feita há séculos, né? E, na verdade, o primeiro trabalho que tentou investigar ou tentou responder essa pergunta, ele foi feito por um físico, por incrível que pareça, né? Ele não era biólogo, ele era um físico. Eu já vou falar um pouquinho sobre esse indivíduo. E ele usou essa planta aqui, ó, chamada Mimosa pudica. É uma planta que tem essa flor muito bonita e ela tem esse aspecto. Ela é relativamente fácil de encontrar nos jardins aqui do Hemocentro. Provavelmente a gente tem essa planta. Certamente perto da sua casa você tem essa planta. Ela é conhecida como uma planta sensitiva. Se você encosta nela, ela fecha um pouco as suas folhinhas, né? A gente, quando é criança, encontra essa planta, a gente costuma brincar com ela. Mas o que foi feito com essa planta que começou a nos ajudar a entender se os seres vivos têm, na verdade, algum sistema que controle o tempo? Como eu disse, o primeiro experimento que foi feito, ele foi feito por esse indivíduo, Jean-Jacques de Mayran, no século XVIII. Ele era um físico, como eu disse para vocês, e ele conhecia também a mimosa, né, que durante o dia, está aqui no claro, ela está assim aberta, e quando começa a entardecer, ela se fecha, ela fica assim. E a ideia inicial dele é o seguinte: ela deve fazer isso porque ela deve de alguma forma perceber ou reconhecer a falta de luz. Então a ideia que ele teve foi o seguinte: bom, deve ter alguma estrutura nessa planta, ou nessa célula, que percebe a diminuição da luz. E ele falou assim: bom, como é que eu posso provar se isso é verdade ou não? O que vocês acham? Boa, perfeito, olha lá, tá vendo? Ele pegou essa plantinha e colocou dentro de uma caixa, levou para o porão da casa dele, colocou dentro de uma caixa fechada. Então ela não tinha contato com a luz, né? Nem se tinha muita luz, nem se tinha pouca luz, ela não via penumbra. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Durante o dia ela estava aberta. Bom, desculpa, aqui é quando está com a luz, né? E de noite ela fechava. E quando colocou numa caixa fechada, ele percebeu que, independente da presença ou não da luz, essa planta também fechava. Essa foi a primeira evidência de que seres vivos, né, mesmo uma planta, tem estruturas ou tem a capacidade de reconhecer tempo ou de determinar períodos do tempo na sua existência. Então, a gente, isso foi no século XVIII, passando-se alguns séculos, a gente conhece muito sobre esses sistemas que a gente chama de sistemas temporizadores no nosso organismo. E a gente pode dizer que os fenômenos biológicos, eles, em relação ao tempo, podem ser divididos em 3 grandes grupos, né? Com algumas pequenas variações entre esses grupos. Eu vou mostrar alguma delas hoje para vocês. A gente pode dizer que o fenômeno que se repete a cada 24 horas, ele vai ser chamado de um fenômeno que tem um ritmo circadiano, né? Se ele acontecer a cada 24 horas. Se ele acontecer ou se repetir com uma frequência menor que 24 horas, a gente vai dizer que esse fenômeno tem um ritmo infradiano. São palavrinhas novas, né, mas elas são bem simples. A gente vai dar alguns exemplos para vocês, ou com vocês daqui a pouco. E se esse fenômeno biológico se repetir com uma frequência maior que 24 horas, maior que 24 horas, eu vou dizer que esse meu fenômeno biológico, ele tem um ritmo ultradiano, né? Então são 3 palavrinhas novas que eu acho que vocês nunca ouviram falar no curso de vocês ainda, né? Bom, ritmos circadianos. Talvez eu ia falar, qual é o ritmo circadiano, qual é o fenômeno que acontece com vocês mais evidente a cada 24 horas? Vocês me citaram dormir, né? O nosso ciclo vigília-sono. Então, esse talvez um fenômeno mais evidente. A gente vai voltar a falar sobre ciclo vigília-sono, né? Ele talvez é um dos melhores exemplos que a gente tem para estudar ritmos biológicos, né? Alguém consegue lembrar de algum outro fenômeno que acontece com a gente, que varia a cada 24 horas? De novo, eu brinco com os alunos lá da medicina que a escola é o lugar da gente fazer pergunta, né? E não tem pergunta ruim, não tem pergunta boba, então assim, não fique com vergonha de perguntar nem de dar opinião. Tá? Que outro fenômeno?
fome, saciedade. Mas não é, você come quantas vezes por dia? Mais de uma. Mas o exemplo não é ruim, assim, não é um ritmo a cada 24 horas, ele acontece, na verdade, mais vezes. Você deve ter fome pelo menos 3 vezes por dia. Tem algum outro fenômeno que vocês lembrem? Hoje eu estou ouvindo falar, acho que na escola vocês só vão aprender isso um pouco mais para frente. Se você medir a temperatura do seu corpo de hora em hora, durante 24 horas, você vai perceber que a temperatura corporal varia ao longo dessas 24 horas. Então esse é um dos fenômenos, existem vários deles. A temperatura, o controle da temperatura corporal, que é feito pelo sistema nervoso, ele varia a cada 24 horas. Então, esse gráfico aqui, desculpa, está em inglês, eu não consegui traduzir para vocês. Eu estou medindo aqui a temperatura, né, de 36 a 38 graus, às 6 da manhã, meio-dia, 10 da noite, 4 da manhã, 6 da manhã de novo, meio-dia. Então a temperatura ela aumenta gradativamente durante o dia, tem um pico à noite, depois diminui novamente. Esse ciclo, né, esse aumento e diminuição da temperatura se repete a cada 24 horas. A gente diz que a temperatura corporal ela tem um ritmo circadiano. Tá? Calma, nós vamos chegar lá. A sua pergunta é importante. Como é que o sistema nervoso ele reconhece isso? Como é que ele sabe que a minha temperatura tem que mudar ou não tem que mudar, né? Uma das coisas que ele usa vários mecanismos, né? Um mecanismo é a presença da luz, né? Mas a gente viu que a luz, no caso da planta, por exemplo, ela não é fundamental. A planta continua ciclando, né, estar aberta ou fechada, mesmo na ausência da luz. No nosso caso, a gente também, eu vou mostrar para vocês que a gente tem células especializadas em estabelecer determinados ritmos, mas a luz, ela de certa forma ajuda o sistema nervoso a entender, né? Então a gente tem, na verdade, no nosso sistema nervoso o que a gente chama de marca-passo, né? Algumas células são chamadas de células marca-passo. E a primeira célula com essa característica de marcar um passo ou marcar um ritmo foi encontrada numa região do sistema nervoso chamada hipotálamo, que também vocês vão ver quando entrarem no ensino médio, vocês provavelmente vão ver alguma coisa a respeito do ensino médio, a respeito do hipotálamo no ensino médio. E essa região do nosso cérebro tem um núcleo, eu vou mostrar ele já para vocês, chamado núcleo supraquiasmático. E nesse núcleo a gente tem células que têm essa capacidade de perceber se está claro ou se está escuro. Então eu tenho células da minha retina. Você sabe o que é retina? O fundo do olho. Então lá no fundo do nosso olho a gente tem são várias camadas de células, na verdade, e essas células se projetam para vários locais do meu cérebro para formar a imagem, mas uma dessas células vão se dirigir para esse núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que na verdade não está associado com a formação de imagem, mas está associado com a nossa capacidade de reconhecer se é claro ou se é escuro, porque isso passa a ser importante para a nossa existência. Aqui é um corte, eu fiz um corte frontal do encéfalo de um rato, só para mostrar para vocês onde que fica o meu núcleo supraquiasmático. O que é um núcleo, né? Esse é um outro conceito que é importante para nós. Quando a gente fala de sistema nervoso, eu falo que tem um núcleo chamado supraquiasmático. Um núcleo nada mais é do que um conjunto de neurônios. É como se eu pegasse cada um de vocês aqui na primeira fila fosse um neurônio. Eu vou juntar, vocês todos participam de algumas funções bastante parecidas. Eu vou então chamar vocês, porque participam de funções parecidas, de um núcleo. E vou dar um nome para vocês aqui de supraquiasmático. Ele tem esse nome supra é acima. Quiasma é uma região do nosso sistema nervoso que tem, onde passam as fibras do trato óptico. Então, é um núcleo que está acima, né? O quiasma óptico é essa parte que está aqui, são fibras que vão transportar a imagem. É um núcleo que está acima do quiasma óptico, tá bom? É só para explicar de onde é que vem esse nome complicado. A gente sabe que essa região, ou esse grupo de neurônios, eles são bastante importantes para determinar a ritmicidade circadiana, né? E tem uma pergunta importante: como é que a gente descobriu isso, né? Alguém bateu na porta do meu laboratório e disse assim: é assim que funciona. Não, né? Não foi assim. Então, como é que a gente descobriu que o núcleo supraquiasmático ele era importante? Foi feito um experimento. Hoje, quando a gente olha para esse experimento, ele é bastante simples.
E o que foi feito? A gente coloca um rato ou um camundongo na sua gaiola e a gente coloca essa rodinha. Né? Vocês já devem ter visto isso quando vocês vão num pet, né? Você põe, quando tem essa rodinha, o ratinho ou o camundongo, eles adoram esse brinquedo, né? Sobem e ficam andando em cima dele. Né? Anda. E eles fazem isso com mais intensidade no período ativo deles. E fazem isso com menos atividade no período de repouso deles. Então, se você tiver um camundongo, um hamster, ele vai andar na rodinha durante o nosso dia ou durante a noite? Durante a noite, porque a atividade desses animais ela é noturna. E a gente consegue acoplar essa rodinha, né, ou esse brinquedinho, a gente consegue acoplar ele a um computador e a gente consegue medir, né, quantos metros ou quantos quilômetros esse rato, esse camundongo consegue andar toda noite. E quanto que ele consegue ficar descansando. Então, eu consigo registrar isso numa folha de papel. Então, no dia 1, no dia 2, no dia 3, cada traço preto que está marcado aqui está marcando o tempo que o animal usou a rodinha, é o tempo que ele gastou andando a rodinha. Se eu cortar esse registro e colocar o que foi mostrado no dia 1, 2, 3 e 4, um embaixo do outro, eu vou ter uma figura como essa. Olha. O que está em claro, olha, é o período que o animal não usou a rodinha. Ele está descansando. De noite, olha, ele começa a usar. Ele usa intensamente. Aí amanheceu de novo, ele fica em descanso. Mas de vez em quando vai lá, tá vendo? Tem umas pintinhas, umas manchinhas pretas. De vez em quando ele acorda, vai lá, anda um pouquinho e volta para dormir. À noite, ele anda intensamente, ele usa intensamente a rodinha. Isso só veio confirmar, na verdade, que ele tem hábitos noturnos. E o que foi feito? Foi feita uma lesão naqueles núcleos, no núcleo supraquiasmático. É como se eu inutilizasse esses neurônios do meu... Né, vocês viram que eles estão dos dois lados. Se eu inutilizar os neurônios do núcleo supraquiasmático, fazer uma lesão. Posso fazer uma lesão química, eu posso fazer uma lesão mecânica e destruir essas células. Olha o que acontece com o padrão de atividade desse animal. Ele é totalmente distorcido, ele perde completamente a noção de atividade e de repouso. Essa foi uma das primeiras evidências de que o núcleo supraquiasmático ele era realmente importante para que a gente tivesse a capacidade de ciclar ou estabelecer um ritmo circadiano. Mas a gente também teve experimentos mostrando que esse mesmo fenômeno acontece em humanos. Né? E um experimento que também foi muito pioneiro e muito importante foi colocar um indivíduo morando por aproximadamente 100 dias dentro de uma caverna. Então ele não tinha o contato, porque isso é uma pergunta importante. Bom, então nós precisamos de claro e escuro para ter ritmo circadiano? Não, a gente só muda o padrão. Então colocou o indivíduo dentro de uma caverna, ele não tinha nenhuma pista na luz, por exemplo, ele não tinha outras pistas que são importantes que eu não estou citando. Você pode não estar vendo se está claro ou escuro, mas você escuta som de passarinho. Por exemplo, eu sei todo dia que às 5h30 da manhã, os pássaros em volta da minha casa começam a cantar. E quando eu escuto o primeiro som, eu sei, é por volta de 5h30 da manhã. Eu tenho uma outra pista, não tenho luz ainda. Você ia fazer uma pergunta? Eu ia perguntar se quando ele ficou na caverna, a caverna estava tudo escuro. Tá escuro assim. Ele tem a lanterninha, ou nesse caso isso foi muito antigo, eu devia ter lá a lamparina dele, mas ele não tinha, então ele só tinha essa referência que ele estabelecia. Ele não tinha referência natural de claro e escuro. Tá? Então, o que aconteceu nesse experimento? A gente vai fazer de novo a mesma coisa. Esse indivíduo conseguiu medir em horas quanto tempo ele ficava acordado e quanto tempo ele ficava dormindo enquanto ele vivia na caverna sem ter referências externas para dizer para eles, olha, de dia é à noite, é de tarde, está amanhecendo o dia. Então, esse gráfico ele é muito parecido com o outro. Olha, eu tenho períodos de escuro, o sol, né, é amarelo, que está em roxo é escuro de novo, amarelo. Deixa eu chegar aqui perto que fica mais fácil eu mostrar. Essa primeira parte aqui do meu gráfico, olha, é o período que o indivíduo mediu, que ele não tinha pistas a respeito do que se passava no meio ambiente. O que aconteceu com esse indivíduo? Olha, ele cicla, ele dorme mais ou menos 8 horas, de 8 a 9 horas por dia, e, entretanto, o período que ele vai dormindo vai se movendo. Ele não dorme necessariamente no período escuro, né, quando está escuro lá fora, né, até porque ele não sabe, né, mas ele vai mudando completamente o ciclo dele. E a brincadeira que foi feita nesse experimento é o seguinte: a partir do 82º dia, deram pista invertida para ele.
disseram para ele o seguinte: olha, agora está escuro lá fora, quando na verdade estava claro. Então ele tentou se adaptar a uma pista invertida, e ele inverteu o ciclo dele. Ele passou, na verdade, a ter atividade à noite, né? Então inverteu, passou a ter atividade à noite e ele dormia de dia. Tá? Então mostrando mais uma vez que você... a luz do sol, né? O ciclo claro-escuro, ele tem uma importância como temporizador, mas nós temos a capacidade, nós temos células que são capazes de ciclarem em diferentes ritmos. Vou dar alguns exemplos para vocês de ritmos infradianos, né? O primeiro deles, talvez o mais óbvio, é o da hibernação, né? Um fenômeno que acontece em algumas espécies, que acontece uma vez por ano, quando chega o inverno. E isso é importantíssimo acontecer, porque uma série de mudanças metabólicas acontecem para que esse animal consiga sobreviver ao inverno rigoroso. Então esse é um exemplo de ritmo infradiano. Um outro exemplo bastante comum, agora saindo dos animais, é o ciclo menstrual das meninas, né? Acontece uma vez por mês, né? É um outro exemplo de fenômeno biológico que acontece de forma infradiana, né? Uma vez por mês, né? Então a gente tem mudanças hormonais bem caracterizadas, né? Aumentos de estrogênio ou de progesterona em diferentes fases do mês. Então, de novo, a secreção de hormônios bastante específicos são altamente reguladas por células associadas à cronicidade, ao tempo, né? Ritmos ultradianos é onde eu queria chegar para vocês. Vocês têm algum exemplo para me dar de algo que acontece com uma frequência... Oi? Respirar. Boa! Respirar. Você respira numa frequência, por exemplo, vou dar um chute aqui, 90 vezes por minuto, né? Excelente. Respirar, eu vou citar isso daqui a pouco. O que mais? Oi? Piscar, pode ser. Alguém falou o quê? Falar não tem ritmicidade, né? Você fala, na verdade, se você quiser ficar muda um ano, você fica. Se você quiser falar toda hora por minuto, você fala. Mas alguém falou aqui... Boa, excelente. Ritmo dos batimentos cardíacos, né? Não depende da sua vontade, você pode medir. Mais um. A fome, né? Como eu disse para vocês, se você for morar na caverna, você vai sentir fome. Se você ficar em jejum, né? Não ter nenhum estímulo para você buscar no teu alimento, você vai sentir fome em períodos relativamente regulares. Então vamos ver aqui, ó. Um que vocês citaram é batimento cardíaco, né? Então eu consigo registrar o batimento cardíaco através de um exame chamado eletrocardiograma, né? Eu consigo medir cada vez que esse coração contrai e relaxa, eu consigo medir. Então, olha, toda vez que eu tenho essa espícula que ele contraiu, né, uma parte dele contraiu. Então, a frequência cardíaca vai variar entre 90 a 100 batimentos por minuto. Respiração, como você citou, né? Isso acontece. Isso tudo é controlado pelo sistema nervoso, essencialmente pelo sistema nervoso, né? Respiração. E tem uma outra característica que a gente fala pouco dela normalmente no nosso dia a dia, que é a atividade de neurônios, né? Particularmente de neurônios do nosso córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte mais externa do nosso cérebro. É a parte que na evolução se formou por último, é a parte mais nova do nosso sistema nervoso. A gente costuma chamar de neocórtex. E é onde a gente tem os circuitos neurais mais complexos que permitem que a gente tenha as funções, como eu disse no início, cognitivas, né? De aprendizado, memória, de tomar decisões, de julgar, de empatia, de falar, por exemplo, de se comunicar. Então, essas células, elas têm ritmicidade, né? E aqui também estão registros que eu vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco, né? Então eu consigo registrar cada espícula dessa. Eu tenho células que têm um aumento da atividade elétrica, né? Lembra que neurônios, eles basicamente funcionam mudando cargas iônicas do espaço extracelular e o espaço intracelular. Então essas células, elas podem ser ativadas ou despolarizadas, hiperpolarizadas. Então cada vez que eu tenho um pico desse, eu tenho uma ativação ou uma despolarização. E isso pode acontecer com uma frequência baixa e pode acontecer com uma frequência bastante alta, né? Então eu vou falar um pouquinho desse exemplo, né, de ritmo
ultradiano, para a gente falar de um outro fenômeno importantíssimo, que é o nosso ciclo vigília-sono. Mas vamos falar um pouquinho desse fenômeno, né, que é a atividade elétrica cerebral, que é um exemplo, talvez um excelente exemplo de um ritmo ultradiano. Para a gente fazer esse registro, a gente precisa de um exame chamado eletroencefalograma. Alguém nunca ouviu falar nele? Ou todo mundo já ouviu falar em eletroencefalograma? Eu vou falar rapidinho o que é isso. Esse exame, ele não é invasivo, ele é bastante simples, ele não é doloroso. A gente coloca alguns eletrodos, né, em diferentes partes da cabeça do indivíduo, né, ou do paciente. E o que ele faz? Então, na figura do lado esquerdo de vocês, é uma representação esquemática de que, olha, eu tenho um eletrodo, como se eu vou pegar um eletrodo só, esse daqui, por exemplo, e vamos ver o que ele consegue detectar, né? O que ele consegue medir dentro do cérebro, né? Porque entre esse eletrodo e o meu cérebro, eu tenho vários tecidos, não tem? Eu tenho a pele, eu tenho o que mais? Osso, né? Eu tenho, embaixo do osso eu tenho umas membranas chamadas de meninges, vocês também vão aprender isso mais tarde. Depois é que eu tenho o cérebro, né? Então vamos ver, olha, eu tenho um eletrodo aqui, eu tenho a pele, eu tenho o crânio, aqui as meninges, dura mater, aracnoide, pia mater, são membranas que revestem, né, que protegem o meu cérebro. Então aqui seria neurônios do meu córtex cerebral. Então o que esse eletrodo é capaz de fazer, na verdade ele está associado a um amplificador, ele é capaz de medir a atividade elétrica desses neurônios corticais que a gente fala. Esse é um exame muito usado para detectar uma infinidade de patologias, né? Talvez a mais comum é a epilepsia, é um exame que ajuda muito a gente encontrar o que a gente chama de focos epiléticos. O que é epilepsia? É quando eu tenho neurônios que passam a despolarizar, eles passam a funcionar de forma aberrante, né? Ou de forma descontrolada. Então esse é um teste bastante importante para fazer isso. E quando eu consigo medir a atividade das minhas células, dos meus neurônios, né, corticais, eu consigo ver então esses diferentes padrões de despolarização ou de ativação, com diferentes frequências. Então a gente pode... Está aqui o eletroencefalograma de novo, lá, com os eletrodos, está lá o meu cérebro. Eu consigo fazer então o meu registro, né, de diferentes padrões de atividade, diferentes padrões de ativação, de despolarização desses meus neurônios. E eu vou encontrar esses diferentes tipos de padrões, né? Então, os neurônios, eles também são ativos, como as células cardíacas, como a minha respiração também tem ritmos, as células neuronais, os neurônios também são despolarizados, alguns deles são despolarizados espontaneamente com bastante ritmo. Então, por exemplo, foi observado, quando eu faço o eletroencefalograma de um indivíduo acordado, olha, mas que está como vocês, pensando em alguma coisa, tentando lembrar do teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Eu tenho essencialmente esse padrão de alta frequência, né? A gente vai dar um nome para eles lá, beta, isso não importa muito para nós, os nomes que a gente está dando para esses padrões ou para essas frequências. Se você estiver acordado, mas quase um pouco sonolento, como a gente costuma ficar depois do almoço, às vezes eu mudo o padrão de atividade desses meus neurônios, eu mudo a frequência de disparo, eu mudo a ritmicidade desses neurônios. Quando eu estou dormindo, iniciei o meu sono, eu mudo mais uma vez, a frequência vai diminuindo ainda mais. E se eu estiver no sono profundo, né? O que é o sono profundo? É aquele sono que é difícil a gente acordar a pessoa, né? Eu tenho esse padrão de ondas bastante lentas, né? Então, se a gente for pegar uma unidade de tempo, né? Esse meu 1 segundo, eu posso dizer que eu tenho aqui neurônios que se ativam ou se despolarizam com uma frequência bastante alta, e eu tenho neurônios que se despolarizam, tem uma atividade bastante baixa, dependendo do que aqui agora? Do ciclo claro e escuro? Não. Dependendo aqui do meu estado de sono ou do meu estado de vigília. Quanto mais acordado eu estiver, mais ativo vão estar esses neurônios corticais. Quanto mais sonolento eu tiver, menos ativos, ou com menor frequência eles vão estar sendo despolarizados, menor frequência eles vão estar sendo recrutados. É interessante que quando a gente vai olhar, fazer esse eletroencefalograma com o indivíduo dormindo, a gente percebe que esses padrões de ritmicidade, eles vão mudando, né, ao longo do tempo, ao longo de uma noite.
Olha que legal essa história. Quando você, eu vou traduzir isso para vocês, desculpa de novo, está no inglês. Quando você está acordado, como eu disse, você tem um padrão de atividade desses neurônios de altíssima frequência. Se a gente for olhar isso, o seu sono ao longo do tempo, nos primeiros 70 minutos, no comecinho de uma noite de sono, isso dura mais ou menos 10 minutos, isso varia um pouquinho de indivíduo para indivíduo. Em seguida, olha, o padrão vai mudando. Eu entrei no estágio 1, a frequência de disparo dessas células vai se lentificando, vai se tornando cada vez menor, né? Vai para o estágio 2, que dura mais uns 10, 15 minutos. Olha como vai mudando a frequência, vai ficando cada vez mais espaçado, cada vez mais lenta. Estágio 4. Mas o que é mais incrível nessa história é que, de repente, essas células voltam a despolarizar intensamente. Oi? Nós vamos ver quando. Então, esse gráfico está mostrando só na primeira hora que você está dormindo. Olha que coisa incrível. Eu tenho células no meu córtex cerebral que, quando eu estou acordado, elas estão altamente ativas, né, despolarizando ativamente. Quando eu estou um pouco sonolento, elas vão ficando mais lentas, ou vão espaçando a sua frequência de disparo. Vão se tornando cada vez mais lentas, mais lentas. Mais ou menos uma hora depois disso, quando ela supostamente está na sua lentidão máxima, essas células voltam rapidamente e começam. Você está dormindo profundamente. Essas células voltam a se despolarizar, elas são ativadas intensamente, de uma forma muito parecida como ela se despolarizava quando você estava acordado. Isso não é um paradoxo? Eu tenho então uma atividade cerebral no meu córtex cerebral durante o meu sono que se parece muito com a atividade cerebral que acontece quando eu estou acordado. E isso, como você perguntou, isso acontece uma vez na noite? Isso acontece várias vezes? Eu passo o resto da minha noite com esse padrão? Não, né? Eu de novo vou ter um ciclo, uma ritmicidade sobre esse fenômeno. Então, eu vou mostrar isso de diferentes maneiras. Vamos imaginar de novo, olha, eu estou nessa minha primeira figurinha aqui, eu estou mostrando o eletroencefalograma. Eu vou mostrar para vocês o que mais que acontece além dessa modificação da atividade elétrica quando eu estou dormindo, né? Está aqui o meu eletroencefalograma, eu tenho esse padrão, né, de uma frequência bastante alta. O que é interessante, eu posso medir também a movimentação dos meus olhos. Eu posso fazer um eletrooculograma, eu posso saber se os meus olhos estão se movimentando muito ou pouco. Quando a gente está acordado, os nossos olhos estão se movimentando o quê? Muito ou pouco? Muito, né? Vocês estão olhando para mim, olha para o lado, olha para a cadeira do lado, para cima, para baixo, né? Isso é natural. Eu posso medir junto também a atividade muscular através do eletromiograma. Mio vem de músculo, né? Quando a gente está acordado, a atividade dos nossos músculos é bastante intensa. Então, olha, eu estou vendo aqui, se eu for medir a atividade do músculo quando eu estou acordado, eu estou movimentando muito os meus músculos, estou movimentando muito os meus olhos e estou eu estou ativando, né, bastante um número enorme de células do meu córtex cerebral. Quando eu começo a ficar um pouco sonolento, alguns de vocês devem estar agora, né, acabou de almoçar, né, hoje está frio, está gostoso, a gente apaga a luz aqui um pouco, a gente fica com mais sono ainda, a gente vai ficando um pouco sonolento, mais sonolento, começa a dormir de verdade, dorme mais profundamente e chega a dormir muito profundamente, ao ponto de que é muito difícil acordar o indivíduo. O que acontece então com o meu eletroencefalograma, com o meu eletrooculograma e com o meu eletromiograma? Olha que legal. No eletroencefalograma, como eu mostrei para vocês, as ondas, né, ou o padrão, o ritmo de disparo vai aumentando. Então vai aumentando, vai diminuindo a frequência. Tá vendo? Ó? Esse tipo de onda que a gente está aqui dando o nome, ó, alfa, depois vai para beta, para teta, ó, a gente vai diminuindo a frequência de disparo, né? Eu chamo essa fase do sono de ondas lentas. Mas quando eu vou chegar numa fase do meu sono em que que eu comentei com vocês, as células corticais voltam a se despolarizar, a serem ativadas muito intensamente, é a fase do sono em que eu estou dormindo mais profundamente. De novo, a fase em que é mais difícil eu acordar o indivíduo. E nessa fase, olha, o meu eletroencefalograma, ele tem ondas com uma frequência bastante intensa. Se eu for olhar lá o meu eletrooculograma, olha, quando eu estou acordado, os nossos olhos estão se movimentando, né, com bastante intensidade. A movimentação ocular ela vai diminuindo, né, diminuindo. De novo, quando chega nessa fase do sono profundo, os olhos voltam a se movimentar
intensamente. Vocês já devem ter visto alguém dormindo e os olhos se mexerem, não já? A gente costuma dizer assim, esse cara está sonhando. Né? É muito comum a gente observar isso em outras pessoas. A mesma coisa, o eletromiograma, olha, a atividade dos nossos músculos, à medida que você dorme, vai relaxando, 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 relaxando. E quando você está num sono profundo, na verdade, você está com o músculo quase que totalmente relaxado. Então a gente pode dividir o nosso sono em duas fases. Né? Uma fase, segundo o eletroencefalograma, uma fase de ondas lentas, né? Onde à medida que eu vou aprofundando o meu sono, a frequência de disparo das minhas células corticais elas vão diminuindo. E eu tenho uma outra fase do sono que eu vou chamar de sono paradoxal. E tem esse nome porque é uma fase do sono que é um paradoxo. Você está dormindo profundamente, mas na verdade algumas das células do seu córtex cerebral estão altamente ativadas. E é paradoxal porque a movimentação dos seus olhos, que a gente esperava que tivesse parada, está altamente ativada. Né? Então tem essa segunda fase do sono, a gente chama de sono paradoxal. E como é que isso acontece então ao longo de uma noite? Né? Se a gente dormir 8 horas por dia, né? Como é que isso acontece? Então eu estou fazendo aqui registros para vocês do eletroencefalograma de quando a gente está acordado. Né? A fase 1, a gente começou a ficar sonolento, um pouco mais sonolento na fase 3. Na fase 4, a gente tem uma frequência bem maior. Esse ciclo, né, da fase 1, 2, 3 e 4, à medida que essas ondas vão diminuindo a sua frequência de disparo, isso vai se repetindo. Então eu chego até a fase 4, né, de frequência mais baixa. De repente, as minhas células corticais voltam a se ativarem. Olha. Então, essas células, quando eu vou fazer o meu registro, olha, eu volto a registrar células corticais com uma altíssima frequência de disparo. E junto com essa alta frequência de disparo, os olhos também começam a se movimentar. Então essa fase foi chamada de fase de sono REM. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum lugar, ou já leram em algum lugar, né? O que quer dizer REM? Vem do inglês, está escrito aqui na lousa, né? O sono REM é a fase do sono que você tem uma movimentação rápida dos olhos, né? Então você tem no nosso sono a gente tem uma fase REM, a gente diz, e uma fase não REM. A fase REM é a fase do sono mais profundo. E por que eu sei que é a fase do sono mais profundo? Porque é muito difícil, é a fase mais difícil de acordar, de despertar o indivíduo. E esse ciclo, né, de ondas lentas, né, nas suas diferentes estágios, e sono REM, ele se repete ao longo da noite várias e várias vezes. Sendo que o período de sono REM vai aumentando gradativamente ao longo da sua noite. Né? Então o gráfico mostra bem isso. Né? Se você imaginar que você dorme mais ou menos 8 horas por dia, você está acordado, em seguida você inicia a dormir porque você tem uma diminuição da frequência de disparo dessas células. Na verdade não é por causa dessas células. Essas células na verdade vão se comunicar com uma série de outras células no meu sistema nervoso, particularmente do tronco encefálico, e vão fazer com que você na verdade venha a dormir. Mas esse fenômeno se inicia essencialmente na região cortical. Aí em seguida eu tenho essas células voltam a disparar com grande intensidade, eu entro no que eu chamo de fase REM. Vai durar um certo tempo, depois ela de novo vai entrar na fase 1, 2, 3 e 4, volto para a fase REM. Olha, a segunda fase, né, o REM, a segunda fase do REM aqui é maior do que a primeira, a do terceiro é maior do que a do segundo, e a quarta é maior do que a do terceiro. E assim que você cicla essas fases do sono, né, de ondas lentas e do sono paradoxal, ao longo da sua noite. Então é aquela pergunta que você fez, mas é assim a noite toda, então eu entro no sono REM e fico com esse padrão? Não. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então você tem, dentro de um ciclo claro, escuro, dentro do ciclo escuro, dentro do sono, eu tenho um outro padrão de despolarização dessas minhas células. Tá bom? Bom, o que a gente viu hoje que eu acho que é importante? A gente viu que a gente tem diferentes ritmos, né, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. A gente viu que tem ritmo circadiano, infradiano e ultradiano. A gente viu que o cérebro possui neurônios que funcionam como um marca-passo. Eu dei o exemplo para vocês, neurônio do núcleo,
que formam o núcleo supraquiasmático. É interessante que essas células, esses neurônios, eles possuem, a gente sabe hoje que eles possuem alguns genes que são expressos de forma circadiana também, né? Isso está sendo muito discutido se existe mesmo em humanos ou não, mas esses genes foram encontrados particularmente em camundongos e na drosófila. Sabe a drosófila, aquela mosquinha da fruta? Então a gente estuda muito a genética usando esses animais. Os indivíduos que encontraram esses genes relacionados ao tempo ganharam o Prêmio Nobel de Medicina no passado, se não me falha a memória. Então, aparentemente, essa ritmicidade ela ocorre em grande parte às custas de genes que têm ritmos, que ciclam, né? E um desafio agora é tentar entender por que alguns são circadianos, outros são infradianos, outros são ultradianos. Tá? Então, é importante lembrar então, que são neurônios que possuem, que funcionam como marca-passo. E um terceiro aspecto importante desse nosso bate-papo é que os mecanismos neurais de controle da ritmicidade eles são modulados pelo meio ambiente, né? Muito embora eu possa colocar um indivíduo, por exemplo, dentro de uma caverna e ele perder, na verdade, a pista de claro e escuro, o sistema nervoso faz com que ele cicle da mesma forma. Pode não seguir o ciclo de claro e escuro determinado pelo Sol, mas a gente continua ciclando da mesma forma. Agora, esses ritmos eles não são determinados somente por fenômenos naturais. A gente cicla por uma infinidade de outros motivos, né? Vocês conseguem, por exemplo, o que mais pode interferir no nosso ciclo claro e escuro? O que pode mudar o nosso ciclo de vigília e sono que não seja o Sol, presença de luz ou de escuro? Isso é importantíssimo, né? Oi? Som é um exemplo. Parece um pouco com... Não sei se você pensou como mas parece um pouco com claro escuro, é o exemplo que eu te dei. Eu percebo que tá clareando quando eu começo a escutar o som de passarinho, depois é o ônibus, as pessoas vão fazendo barulho. De outras formas, o meio ambiente ou o nosso cotidiano pode modificar o nosso ritmo. Presença de calor pode afetar... Dá um exemplo. Tá, mas é como se você tivesse um estímulo externo te acordando, né? Fala. Talvez o calor seja, por exemplo, de noite é bem mais frio, de dia é bem mais quente. Porque de noite esfria, porque o sol para de esquentar. E de que forma que você acha que isso pode interferir no seu ciclo? A temperatura, talvez o corpo tenha algum jeito de perceber a temperatura. Por exemplo, de dia o corpo começa a suar mais. De noite ele não sua tanto. Isso quer dizer que é mais difícil de dormir? Porque você transpira mais, é isso? Não, só para eu entender. Por exemplo, quando está de dia, a água esquenta mais, aí você começa a suar mais. Mas, por exemplo, quando vai ficando à noite, você começa a esfriar, aí você vai ficando com mais frio, aí você começa a tremer, talvez seja alguma forma. Mais ou menos. Esse controle de temperatura, ele é uma outra história muito legal também. Não interfere tanto, não. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei. Eu estava saindo esses dias, estava muito frio à noite, eu estava lembrando, eu vi um senhor na rua e aquilo me chocou, né? De que ele estava com um pouco agasalho, e já estava, eram 7:30 da noite, já estava deitado assim para dormir no meio do trânsito, e tal, né? Então, não é exatamente isso que faz ele dormir. Eu vou dar um outro exemplo. Se você tivesse que trabalhar à noite, isso não muda muito o seu ciclo vigília-sono? Normalmente, né, se você trabalha, enfim... Eu já li um artigo que, por exemplo, tem vários fatores que fazem com que o cérebro fique um pouco mais ativo, e isso vai impedir de você pegar o sono mais rápido. Por exemplo, você estava pensando em outras tarefas que você vai fazer no dia seguinte. Isso pode mudar o seu ciclo vigília-sono. Pode, com certeza. Vamos falar de uma coisa que é mais fácil da gente entender, né? Profissões, né? Você pode, por exemplo, ter que trabalhar à noite, você pode ser, sei lá, médico, enfermeiro, bombeiro, o que for, e ter que trabalhar de noite, né? Ter que ficar acordado à noite. E de duas uma, ou você se readapta, ou você inverte o seu ciclo, né? Já passaram isso, vocês são muito novos, daqui a pouco vocês vão passar por isso. Você vai para uma balada domingo e volta para casa às 5 da manhã e às 7 horas tem que estar na escola, né? Como é que é o seu dia? Péssimo. A gente diz que a gente está de ressaca, né?
a gente fica de mau humor, cansado, dificuldade de concentração. O que a gente quer, na verdade, é ir dormir. Então a gente tem uma série de atividades. Então, na verdade, o seu corpo está achando que era para você estar dormindo e você não estava dormindo, né? Você estava sendo super estimulado por uma infinidade de coisas, né? Da música, a garota que você paquera, enfim, você estava num ambiente super agradável com teus amigos, mas você inverteu, né? Pessoas que viajam longas distâncias, por exemplo, se você pegar um avião aqui e for para outro lado do Atlântico, né, ou vice-versa, você muda o seu fuso horário muito rapidamente. Então o seu corpo está achando que você está às 8 da noite, mas na verdade você chegou num lugar que são 4 horas da tarde. Aí você vai tentar fazer as atividades que todo mundo faz às 4 da tarde. Então o seu corpo ele precisa se adaptar a esse novo regime. Se ele não fizer isso, ele vai ter uma série de consequências que são decorrentes das adaptações que o cérebro determina para se adaptar às diferentes fases da nossa atividade, né? Eu não falei com vocês a respeito de uma glândula que apareceu naquela figurinha do homem com o hipotálamo. A gente tem uma glândula chamada pineal. Vocês já ouviram falar nela? Não, acho que também não. Vocês vão ver isso no ensino médio. É um tecido do sistema nervoso, é uma glândula. Como é uma glândula, ela secreta alguma substância na corrente sanguínea, secreta um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela é um hormônio importantíssimo, que ele aumenta durante a noite, depois diminui durante o dia. E a gente acredita que ele é um hormônio, uma substância importantíssima para sinalizar para diferentes partes do sistema nervoso que aquele é o período noturno. E porque é o período noturno, que é o período de descanso, a gente precisa ter adaptações para descansar. Então, muitas vezes, quando o indivíduo tem essa inversão do ciclo claro e escuro por alguma atividade que ele esteja exercendo, se ele tomar um pouquinho de melatonina, isso ajuda ele a adaptar o corpo dele mais rapidamente a essa mudança. Tá? Então esse é um aspecto que vale a pena a gente mencionar. Tá bom? Não, isso é só uma outra forma de sim. Você pode ter tanto drogas que vão tirar o seu sono, quanto você tem drogas que vão te induzir ao sono. Isso é uma maneira totalmente artificial de você mudar esse ciclo. Se você usar esse tipo de medicamento, está tudo certo, você pode usar para qualquer finalidade, mas o seu corpo vai sempre tentar se adaptar de alguma outra forma. Né? Você vai ter sempre o que a gente chama de rebote. Né? Quando a gente é estudante, eu lembro disso da faculdade, a gente tinha muita prova. Né? Então, às vezes a gente queria ficar acordado de noite para estudar, porque tinha muita prova toda semana. Tal. Eu consigo tomar algum remédio e ficar acordado uma noite, mas no dia seguinte eu estou acabado. Então, meu organismo, ele, de alguma forma, ele vai precisar se readaptar. Né? A não ser, agora, isso é diferente de você. Você mudou o seu ciclo de trabalho, você passou a trabalhar toda noite, né? E você dorme de dia. Tem muita gente que precisa fazer isso. Né? Então o corpo desses indivíduos vão se adaptar a essa nova situação. Está tudo certo. Né? A dificuldade é quando você faz essas mudanças bruscas e que não são contínuas. Né? Elas são de tempos em tempos. Tá bom? Depois daquele susto, é quando ele volta com bastante frequência? Desculpa, quando você está acordado, como é que você consegue ficar acordado às 5 horas da manhã na balada? Porque você tem muito estímulo sonoro, você tem o estímulo, né, dos seus amigos, está conversando com as pessoas, da interação social. Quando você volta para sua casa, te dá um sono geralmente profundo. Mas se você puder dormir, está tudo certo. O seu corpo vai tentar se adaptar, vai tentar descansar, você vai mudar as ondas, você vai entrar no sono na fase 1, 2, 3, REM de novo. Mas o que frequentemente acontece é que você no dia seguinte não tem essa oportunidade de voltar a dormir, você tem que ficar acordado. Mas o seu organismo está dizendo o seguinte: mas eu preciso agora entrar na minha fase de sono e não na fase de vigília. Então ele se adapta totalmente para você ir dormir. Você não vai dormir, você vai ter que acordar para ir para a escola, para interagir, para aprender, etc, etc. Então, mas ele não está adaptado para fazer isso. É por isso que você sente cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, por aí vai. Tá bom? Então você pode meio que disfarçar isso fazendo o quê? Tomando a tal da melatonina, que é um hormônio que você pode artificialmente tomar a tal da melatonina para você dizer para o seu sistema: não, está de dia, mas como se eu tivesse de noite. Você aumenta, ele vai interpretar que o aumento da melatonina que você tomou, que você está, na verdade, indo descansar. Então você minimiza um pouco os efeitos ruins de privação de sono. Aquele ciclo que você falou sobre o eletroencefalograma, ele tem alguma coisa a ver com o ciclo
da temperatura, ele aumentando ou abaixando do corpo? Fala de novo. O ciclo que você falou. Que o cérebro, quando ele está na parte da parte REM do sonho, o nosso cérebro vai começar a ter uma constante ação. Não tem associação entre a fase REM, a fase REM, como eu disse para vocês, está associada essencialmente a uma atividade cortical associada ao sono. Tá? Na verdade, quando você está dormindo, você não tem somente o sono. Quando você está dormindo, por exemplo, acontece várias coisas. A sua frequência cardíaca diminui, a sua frequência respiratória diminui, o seu metabolismo diminui, né, de uma maneira geral, a sua atividade muscular diminui. Então, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso, né? Mas o sono é você podia fazer tudo isso sem estar dormindo. A gente poderia, por exemplo, à noite ficar acordado com frequência cardíaca baixa, respiratória baixa, com atividade metabólica mais baixa. No entanto, o sono é importante para uma série de fenômenos cerebrais que vão acontecer. Mas não tem uma relação entre a sua temperatura e o sono REM. O sono REM é um fenômeno que acontece essencialmente em neurônios corticais, que não são os neurônios que controlam a sua temperatura, são outros neurônios. Tá? Então são fenômenos distintos. Bom, a insônia tem alguma coisa a ver com o aumento da ativação de neurônios? A insônia. A insônia ela pode ser a insônia pode ser uma insônia assim, que todo mundo tem esporadicamente. Você tem uma insônia porque você está com uma preocupação, você pode ter insônia porque simplesmente foi dormir mais cedo. Às vezes acontece, você vai dormir um pouco mais cedo, porque normalmente você vai dormir, acorda no meio da noite e não consegue dormir de noite. Isso é uma coisa normal que acontece com todos nós. É diferente da insônia patológica, de você não conseguir dormir. Isso é um problema que é muito difícil de tratar, de uma forma que não seja farmacológica. Tem tudo a ver com essa história. Você tem uma mudança total do padrão dessas ondas do sono REM e não REM. Quando você tem você inverte, na verdade, né? Você, quando tem uma insônia patológica, você não entra nessas fases de sono REM, por exemplo. Tá? Por que isso acontece ainda é um grande mistério. Tá? Professor, quando a gente está na escola, a gente tem uma atividade maior da mental quando a gente está fazendo exercício de matemática do que quando a gente está em casa, descansando assim, alguém que está em casa descansando. Por que isso acontece? Porque o pico de atividade mental, ele atinge um nível muito alto? A sua atividade, assim, você falou mental, a sua atividade intelectual, ela é diretamente proporcional à quantidade de neurônios e de sinapses que estão sendo usadas. Então, quando você está fazendo exercício de matemática, por exemplo, conversando comigo, você está usando muito mais circuitos neurais do que quando você está descansando, quando você está passivamente olhando um filme, né? Então, assim, a relação da sua atividade intelectual, que a gente usa uma palavra assim, das suas atividades cognitivas, né? Está diretamente associada à quantidade de neurônios, e mais do que neurônios, a quantidade de sinapses que estão sendo recrutadas, usadas naquele momento, né? Isso é muito conhecido. Quando você está dormindo, você está usando muito menos sinapses, né? Não é que esse é um outro conceito errado, né? As pessoas acham que quando você está dormindo, o seu cérebro está descansando. Não, ele só está funcionando de uma outra forma. Tá? Isso é um conceito importante. Eu estava fazendo um trabalho sobre a cronobiologia nas plantas. Você tinha os seus ritmos também, circadiano e infradiano. E nelas também tem quando as plantas são de dia longo e as plantas são de dia curto. Você sabe o que é? Não sei nada de planta. Assim, plantas de talvez dia menos longo, botânica que você. plantas de dia longo é quando elas ficam mais tempo no claro, no caso no sol, do que um período X, que isso depende delas. E plantas de dia curto é quando ela tem um menos período no sol, no caso no claro, do que no escuro. Isso influencia também do jeito que influencia nos humanos, ou você acha que é alguma coisa diferente? Mais ou menos. Eu não sei nada de planta, como eu te disse. Quando você fala assim, influencia igual nos humanos, como você consegue fazer relação? Elas têm marca-passo, isso eu sei. Plantas também têm marca-passos. Então, e tem genes que estão associados, também tem genes associados a estabelecimento de ritmos, né? Eu acho que a similaridade ela vai até aí. A gente tem a história da mimosa, aquela plantinha. Ela, na verdade, ela tem aquele é um comportamento. Ela tem esse comportamento porque ela certamente deve ter um gene que faz com que ela se movimente dessa forma. E é um gene sensível, que aliás não é sensível à luz, né? Porque ele botou ela dentro da caixa escura e ela continuou expressando aquele comportamento da mesma forma. Tá? Mas eu só
posso responder para você até aí, porque dali para frente eu não sei mais nada. Tá? Mas acho isso fascinante, essa história de... A gente sonha tanto no sono REM quanto no não REM? Então, o que dizem... Então, essa história do sonho também é uma... Todo mundo fala muito de sonho, né? O Freud falava muito de sonho, né? Uma vez um aluno aqui me perguntava, como é que você concorda com a interpretação dos sonhos do Freud? Assim, nós estamos em 2018, as pessoas falam muito sobre o sonho, a gente não faz a menor ideia do que é o sonho, do ponto de vista neurobiológico. Embora todo mundo fale a respeito, todo dia tem alguém dizendo o que é sonho. O que se acredita é que você sonha no sono REM. Porque você pode acordar um indivíduo no sono REM e ele vai dizer para você, estava sonhando aqui agora. Né? Isso é um dado que se conhece, né? Ou que se acredita, que você sonha quando você está no sono REM. Quando você acorda o indivíduo no sono não REM, eles frequentemente vão dizer que não estavam sonhando. Agora, isso é uma tremenda discussão, porque tem pessoas que sonham muito e pessoas que sonham pouco e pessoas que quase nunca não sonham nada. Eu vou dar o meu exemplo, eu sonho muito pouco. Muito pouco. E quando eu sonho, eu sonho coisa boa. É raríssimo eu ter um pesadelo. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. A minha esposa sonha todo dia. Todo dia, quando acorda, ela tem um sonho para me contar. E ela frequentemente sonha só com desgraça. Assim, como isso é complexo, ela não é mais ou menos ansiosa do que eu, ela não tem mais ou menos problemas do que eu. Somos muito felizes, diga-se de passagem. Mas nós temos comportamentos em relação ao sono totalmente distintos, né? Então a gente não faz a ciência não faz a menor ideia do que é isso. Embora eu vou fazer uma crítica que a psicanálise adora interpretar sonho, essa história toda, isso não tem fundamento científico absolutamente nenhum. A gente não sabe. É importante a gente dizer o que a gente sabe, mas é importante a gente dizer quando a gente não sabe. A gente não sabe de onde vem, do ponto de vista biológico, de onde é que se origina o sonho. O que ele representa, né? Eu estava lendo esses dias que você só sonha com coisas que você vivencia. Não, isso é uma bobagem. Eu às vezes sonho com pessoas que eu nunca vi na vida. E eu sempre, aí quando eu acordo, eu falo assim, eu sonhei com um sujeito que eu acho que eu nunca vi. Se eu vi, eu não me lembro dele. Então o sonho é uma maluquice. Eu gosto da teoria, isso é uma teoria, ninguém provou, isso é um chute que eu acho razoável, que o sonho é uma mistura de proteínas que se fazem em algumas regiões do seu cérebro. Né? Se você pensar que memória, a memória o que é a memória de longo prazo? Na verdade, circuitos neurais que se formaram. Então teve síntese proteica. Então, para eu ter uma memória de longo prazo, eu preciso formar novas proteínas. E essas proteínas podem se misturar, podem se embaralhar, como se eu pegasse um quebra-cabeça e misturasse as peças e fosse tentando meio que colocá-las próximas, sem necessariamente juntar de forma perfeita. Eu só ponho elas próximas, encosto uma na outra e formo as histórias mais bizarras possíveis. Né? Coisas que não fazem o menor sentido, que normalmente é o que é um sonho. Né? Eu gosto dessa ideia, embora não tenha assim, fundamento científico absolutamente nenhum para isso. Né? Então dizer que o sonho, se ele só é na fase REM, se imagina que ele seja na fase REM porque você frequentemente acorda o indivíduo na fase REM. Ou se você tenta... Porque você põe um indivíduo dormindo e você pode, por exemplo, evitar que ele entre na fase REM. Toda vez que ele for, né, ele está dormindo, ele está com um eletroencefalograma, toda vez que ele estiver entrando na fase REM, eu acordo ele. Esse indivíduo vai frequentemente dizer que ele nunca sonhou, que ele não sonha. E se você deixar ele entrar na fase REM, ele vai te descrever o que ele sonhou. Isso não acontece nas fases de onda lenta, né? Na fase 1, 2, 3 e 4. Tá? Mas o sonho é um tremendo de um mistério.